Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 763 e minguando até 527 dias, 16 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados, e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza este vídeo, isso é importante, ok? Blog diário de 763 com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 19, e com este novo subtítulo Desigualdade da Relação, parte 3. Muito interessante tudo que está sendo dito. Não deixe de fazer o trabalho de conscientização pela continuidade, né? Dando continuidade nesse trabalho de blogs diários, você possa estar vendo no canal do YouTube todos os dias às 19 horas, ok? Para isso, eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse. Deixo também a abertura deste título, Química Organizada da Física Quântica. Deixo também uma referência deste título, Química Organizada da Física Quântica, e deixo as 5 repartições acima das estrelas de Deus, para que você possa fazer o trabalho continuado neste título, Química Organizada da Física Quântica, muito interessante, ok? E deixo também a abertura deste subtítulo e deixo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. E por fim, eu relaciono a playlist do YouTube Music para que vocês possam ter praticidade em tudo que está sendo dito. Tudo na descrição do vídeo, isso é muito interessante vocês fazerem o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, isso vai deixar vocês muito flexionado para que vocês, muito prático para que vocês possam compreender de tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? E para que vocês possam deixar de ser essa vítima social. Vamos então fazer o trabalho, né, de expressão livre, fazer esse trabalho continuado com a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Deus em Cristo. A formação de Deus em Cristo, ela tem os 8 elementos da espiritualidade, usando essa nossa Bíblia significativa, entendendo astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses 8 elementos da espiritualidade de Deus está presente nas vossas Bíblias significativas. Se você estiver acompanhando este blog diário, vocês vão compreender tudo que está sendo dito. Não deixe de fazer o trabalho continuado. Entenda isso, faça o trabalho em vossas consciências com respeito, com carinho, para que vocês possam deixar de ser essa vítima social, ok? Vamos então, né, fazer a expressão livre, fazer essa mediação sobre aquilo que tenha dentro da sociedade e sobre aquilo que é a formação de Deus em Cristo. Vamos lá para a leitura. Quando esta liberdade for plano objetivo, esta liberdade vai representar o dinheiro diretamente e com este dinheiro, com este dinheiro, esta liberdade vai poder ser manipuláveis, pois o dinheiro manipula a incapacidade física e emocional desta relação, aonde um tem menos acesso ao poder econômico por faltar conhecimento ou por desprezar este conhecimento. Isto sempre vai explicar o mentor de corpo diretamente, e podendo ser uma coisa justa ou injusta. E se o marido ou o mentor de corpo negar o ser pessoal desta esposa por um plano objetivo, este mesmo vai adormecer a esposa,
uma hora ela vai ficar realizado por ter tudo e outra hora ela vai ficar negada por causa de tudo. E sem liberdade, ela pode formar outros planos de objetivo por mesma objeção do marido. E se o marido estiver sabedoria, isto ainda pode ser bom, desde que o marido respeite a liberdade da esposa de ser e não de ter algo objetivo, e como há muito forma objeção por causa de objetos só para se fazer melhor ou pior do que o outro. A liberdade de ser vai livrar a esposa ou o dependente deste marido da monotonia de se tornar apenas um objeto nas mãos de um marido, de seu marido, aonde o objetivo do marido é mais importante, onde o objetivo do marido é mais que esta esposa ou do dependente deste marido. Assim, podemos conhecer que a objeção é relato de descontentamento da esposa ou do marido que se opõe aos dons espirituais de um e do outro, a desconsiderando assim as vossas liberdades de ser, aonde o dinheiro resolve tudo, resolve todos os seus problemas. Assim, eles negam a si mesmo por causa objetiva, invertendo a liberdade com desprezo dessa liberdade, para se fazer melhor do que o outro. E se for objetivo, pode ser bom, desde que estes mentores, tanto um e como o outro, não dividem os vossos corpos emocionais, por objeção objetiva desta relação. Isto explica o mentor consciente, mas não explicam os corpos que relacionam os vossos objetivos em forma de liberdade. Enquanto isto estará sendo corroído por dentro só para ter coisa que não explicam o vosso ser pessoal. E assim eles entram no tormento por causa de coisas relativas ao tempo relativo, aonde as traças corroem, aonde o corpo é passageiro no tempo relativo e estes espíritos que são relativos, estes corpos relativos ao tempo. Aonde as traças corroem, aonde o corpo é passageiro no tempo relativo a estes espíritos que são relativo a estes corpos relativo ao tempo, certo? Então o espírito, ele é o mentor de todos os corpos, ele pode dar uma realidade para o corpo ou não, ou ele pode ficar apenas na imagem do homem, manipulando e permitindo ser manipulado por esta ideia social que eles criam em vossas consciências para fazer desigualdade social pelo sexo e pelo dinheiro, ok? Quando a desigualdade social vem pelo sexo, ela vem representando muito bullying, né? Aquilo que eu diferencia a pessoa. Ah, você não é bonita, você não é aquilo, você é deficiente, blá, 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 blá. Então, ela vem pelo sexo, significa que você está rejeitando uma pessoa por aquilo que ela apresenta, né? Uma deficiência, alguma coisa, ela não tem capacidade de fazer um sexo, então você faz bullying. A pessoa é feia, não tem um corpo atrativo, então vocês fazem bullying. E o dinheiro, ele vem para essa desigualdade social, para essa desigualdade econômica, né, que ele não tem nada a ver com aquilo que é social, ele não tem nada a ver com aquilo social, então as pessoas vão fazer a divisão de bens pelo aquilo que nós entendemos de classe baixa, classe média, classe alta, então eles vão fazer divisão de bem pelos planos objetivos, né? Então quando ele tem um carro maior, um carro, uma Ferrari, ele é bem aceito socialmente. Quando ele tem um Fusca, ele é negado socialmente. É uma pessoa pobre, não tem, sei lá, não tem influência social, não presta para nada, ele é tratado como inútil e existe várias outras possibilidades. Eu só estou dando uma ideia. Quando eu vou falar de desigualdade social, eu sempre entendo que não existe desigualdade social no meu entendimento, porque os nossos corpos, eles são criados por um Deus apenas. Então, nós somos social, independente se a pessoa é coisa ou não. Então, os nossos planos objetivos, ele não representam uma desigualdade social. Eu posso ter muito dinheiro e pouco dinheiro, isso não interferindo naquilo que eu sou socialmente,
socialmente, né, um corpo simples, de entendimento simples, então o meu dinheiro não vai se aplicar naquilo que eu sou com a minha esposa, aquilo que eu sou com meus filhos, aquilo que eu sou com a minha mãe, aquilo que eu sou com meus irmãos, porque eu sou o que eu sou e não é o dinheiro que vai determinar as coisas, ok? Entenda isso. Quando esta liberdade for plano objetivo, esta liberdade vai representar o dinheiro diretamente, né? Então, quando esta liberdade for plano objetivo, esta liberdade vai representar o dinheiro diretamente. E com este dinheiro, esta, esta liberdade vai poder ser manipulável. Olha, que eu quero que vocês compreendam? Depois que você entenda que com dinheiro você pode comprar toda essa sociedade, você pode comprar sexo, você pode comprar dinheiro, você pode comprar até mesmo a sua esposa, os seus filhos, ele vai dizer, olha, o meu pai é uma pessoa rica, e ele é uma pessoa isso, aquilo, tudo. Aí, cadê? Ele não está falando do seu pai, está falando daquilo que o seu pai tem. Quem é o seu pai? Nem sei quem é o seu pai. Ele só é uma pessoa que tem muito dinheiro, isso já basta para mim. Então, ele tem boas influências financeiras, então ele está vendendo uma ideia de uma imagem, de um sexo, de uma coisa corrompível, daquilo que as pessoas possam se corromper com ele, certo? Não estou dizendo que isso é ruim, mas você entende, se eu, por exemplo, se eu tivesse umas condições financeiras hoje, certo? Certo? Eu tenho que ter sabedoria para mim, administrar isso, né, sobre aquilo que eu sou, um corpo simples, de entendimento simples. Porque eu entendo, por mais que eu não mude, eu entendo que todas as coisas ao meu redor vai ser mudado, né. Você acha que eu hoje sou apenas um motorista de ônibus, você acha que se eu tivesse aí uns milhões nas minhas contas, você acha que as pessoas iam me tratar da mesma forma que elas me tratem hoje? Não, ia tratar totalmente diferente. Eu, como uma pessoa justa, eu tenho que criar o meu escudo daquilo que eu sou, o reino de Deus, daquilo que eu sou. Então, fazer disso uma coisa boa, né, para mim, e que eu não faço isso, eu compro as consciências das pessoas, que eu não corrompo as pessoas pelo aquilo que eu tenho. Mas eu não mudo, mas tudo que está à minha volta vai mudar. E isso automaticamente vai me afetar os meus comportamentos, vai afetar os meus comportamentos, vai mudar. Hoje eu tenho a minha liberdade, porque eu tenho as mesmas classes das minhas pessoas que estão do meu redor. Mas se eu tivesse $1 milhão, $1 milhão de dinheiro aí, tal, muito dinheiro, ia mudar os meus comportamentos, porque as pessoas iam me ver de outras formas. Aí então, isso determina que, né, vai mudar, porque as pessoas são assim, certo? E não vai mudar de um dia para o outro, que a pessoa ouviu do blog diário, sabe que é reino de Deus, que é social, e que o dinheiro não tem nada a ver com o comportamento da pessoa, mas hoje sim, se você tiver aí muito dinheiro, sei lá, né, as pessoas ficam com medo de andar na sociedade, na rua direita, quer todo esse interesse, ladrão, né, mata e rouba dentro da sociedade, o ser humano mata e rouba, e tudo fica muito complexo, e isso determina as formas de você relacionar. Se você tem pouco dinheiro, é uma forma de relacionar. Se você tem muito dinheiro, existe outra, tem que criar outras possibilidades de você manter com o seu corpo simples, e entendimento simples, e fazer parte do reino de Deus, e mudando os comportamentos daquilo que estão na sua volta, porque o dinheiro ele vai interferir, ok? Nos seus relacionamentos, vai. Porque não, se não for por você, é pelos outros. As pessoas falam assim, não vai mudar, eu ganho milhões na Mega Sena e não vou mudar, eu vou continuar mesmo assim, blá, 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 blá. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa, blá, 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 blá. Não tem isso não, não tem isso não. Se você não muda, as pessoas estão do seu lado, ela muda você, ela muda você. Aí as pessoas falam assim: "Eu não vou falar que eu ganhei", beleza, você não vai falar, né, entendi. Como que você vai desfrutar disso tudo? Tá todo mundo de olho em você, se você dá uns triscos aí, ou você se oprime e morre com esse dinheiro na conta, ou você mostra quem você é e dá uma explosão e já coloca, sei lá, muda tudo que está de sua volta, certo? Eu acredito, se a pessoa que esconde alguma coisa, se você ganhar: eu vou viver a mesma vida", não. Pode olhar aí, todas as pessoas que ganhou na Mega Sena queria viver a mesma vida. O que que aconteceu com ele, né?
Depois de tempo aí, né, as pessoas descobriram, mataram uma pessoa, né, o dinheiro dele já virou uma desgraça para ele. Olha aí o que acontece dentro da sociedade. Todas as pessoas que ganharam na Mega Sena, não vi que sejam bem, falar, ah, bênção de Deus, sei lá, não existe isso não. Ela vai vir para trazer uma maldição, né, vai vir para trazer uma maldição. Eu não vejo isso como uma coisa boa, não. Por que que traz uma maldição? Às vezes a pessoa acha que sempre desejou o dinheiro, acha que tudo vai resolver, aí ele recebe o dinheiro, não consegue administrar isso, aí vem aquela pressão para cima dele, né? Aí ele fala assim: não vou relatar, não quero viver minha vida simples e tal. Aí, beleza, guardou o dinheiro lá, as pessoas descobriram que ele ganhou dinheiro, que estava guardando dinheiro e tal, e às vezes ele queria contar vantagem pelo banco, pela uma pessoa que estava ali na praça, um banquinho, todo mundo descobriu e tal, tal. Querendo ou não, ele vai querer manifestar isso algum tempo ou outro, certo? O correto, se você ganhar muito dinheiro, você pega o dinheiro, investe, faz trabalho para todo mundo, faz ele movimentar, gera emprego para todo mundo, deixa as coisas acontecer, tá tudo na mão de Deus, confiando em Deus, certo? Entendendo o dinheiro, ele faz isso com a gente. Se não mudar a gente, muda as pessoas que estão à nossa volta, ok? Muda, muda e muda, ok? Entenda isso. Quando esta liberdade for plano objetivo, esta liberdade vai representar o dinheiro diretamente. E com este dinheiro, esta liberdade vai poder ser manipulável, né? Se a pessoa tem sabedoria, ele vai manipular isso para uma coisa boa. Se a pessoa não tem sabedoria, ela vai ser vítima desse dinheiro. Acredita nisso. É assim que funciona. Pois o dinheiro manipula a incapacidade física e emocional desta relação. Toda aquela pessoa que se sinta incapaz, ela vai tratar as pessoas que têm grande poder econômico como um Deus, né? E então você chega num certo ambiente, as pessoas já vai estar admirando você, não pelo que você é. Hoje, às vezes eu vejo dentro da sociedade as pessoas sorrir para mim, mas eu acredito que isso é sincero, porque eu sou uma pessoa simples igual ele. Mas imagine se você tem um status bom, um poder econômico bom, todo mundo está falando de você, que você é um milionário, blá, 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 blá. Imagine isso dentro da sociedade, as pessoas vão te cumprimentar o seu dinheiro, falar, ah, dinheiro ali, dinheiro aqui, tal, e não vai saber quem você é. Eu gosto muito da forma que Deus está trabalhando nessa sociedade, dentro deste blog diário, amo muito, sabe? Muito interessante, cada hora eu vejo, às vezes a gente passa, por exemplo, vou falar isso diretamente, às vezes a gente passa uma dificuldade ali, uma falta de um dinheiro, de uma coisa ali para pagar umas coisas e outras, mas você vê que isso é incrível, é isso que é forma correta, é isso que é o correto, independente daquilo que eu estou vivendo com o meu estado econômico, isto é uma forma correta, é o que eu entendo, mas eu amo muito isso, muito legal, certo? Estou passando dificuldade, às vezes tenho dificuldade financeira para levar essa situação, sim, passo, mas não é porque eu ganho pouco, eu ganho aí R$ 4.000, eu considero isso muito. Para mim, que eu sou uma pessoa simples, né, que tem uma vida, dá para mim administrar isso e ainda sobrar um dinheiro para mim. Mas às vezes eu também não tenho controle e gasto de qualquer jeito, não faço questão de ficar guardando, fazendo economia para fazer o dinheiro render no tempo, não faço isso, não é o meu plano. A ideia é explorar esse corpo e fazer a experiência dele o máximo possível, ok? Isso determina o meu trabalho missionário, me traz experiência e eu também faço isso para experienciar, ok? Entenda isso. Pois o dinheiro manipula a incapacidade física e emocional desta relação, aonde um tem acesso ao poder econômico por faltar conhecimento ou por desprezar este conhecimento. Por faltar conhecimento ou por desprezar este conhecimento. Você vê que hoje, muito incrível isso, se você hoje não pauta, o que que você quer hoje dentro da sociedade? Você quer formar uma faculdade? Você tem acesso. Mesmo você sendo uma família pobre, você tem acesso. Você quer um curso de economia? Você encontra aí na internet aí um curso
economia de graça, né, dentro da internet. Ah, você quer aprender qualquer coisa, né, trabalhar com, programação, né, inteligência artificial, tem tudo dentro da internet de graça. Ou seja, tudo que você precisa é dedicar o seu tempo para que você aprender, tudo falta conhecimento. Ah, você quer trabalhar, filosofia moderna nas suas consciências, você quer ajudar no plano da unificação, você encontra dentro desses blogs diários as formas de você trabalhar de uma forma correta, de você fazer isso uma coisa produtiva para você, vai para suas mídias sociais, ouça esse blog diário aqui, vai para suas mídias sociais e produz os seus vídeos. Eu vejo muitas pessoas que já ganharam muito dinheiro fazendo isso dentro das mídias sociais, né? Se for uma palavra boa, for bem aprovado, for uma coisa boa, que não gere crise às pessoas, então elas multiplicam isso dentro das mídias sociais. Então tudo isso fica amplo. Quantas as pessoas hoje que estão ganhando só das mídias sociais, só das redes sociais, que está trabalhando só das mídias sociais, ou seja, é, vai depender de como a pessoa está dentro da sociedade, né? Ou seja, onde eu tenho menos acesso ao poder econômico por faltar conhecimento ou por desprezar o conhecimento, né? Se você despreza o conhecimento, você vai continuar sendo essa pessoa pobre, sem conhecimento, sem sabedoria e sem saber o que relacionar, só vai ficar murmurando aí para sua mãe, para o seu pai e vai murmurar para os seus vizinhos, dizendo que você não tem uma condições boas de financeira e tal, reclamando com um outro, murmurando e atraindo mais coisas negativas para a sua vida, blá, 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 muita coisa, ok? Entenda isso. Isto sempre vai explicar o mentor de corpo diretamente, podendo ser uma coisa justa ou injusta, né? Isso vai sempre explicar o mentor de corpo diretamente, né? Vamos ler tudo completo aqui. Onde eu tenho menos acesso ao poder econômico por faltar conhecimento ou por desprezar este conhecimento. Isto sempre vai explicar o mentor de corpo diretamente, podendo ser uma coisa justa ou injusta. E se o marido ou o mentor de corpo negar o ser pessoal da esposa por um plano objetivo, né? Este mesmo vai adormecer esta esposa. Quando todas as pessoas que nascem dentro de uma sociedade corrupta, ela se torna o mínimo corrupta. Não sei se ela fica corrupta, mas ela fica manipulável sobre uma coisa e outra. O que eu quero dizer com isso? Quando você não trata as pessoas que estão do seu lado, você não tem acesso a nada, ao conhecimento, não tem acesso ao reino de Deus, não tem a sabedoria divina para no seu interior, você não tem nada, você não tem acesso a nada. Então você vai ser aquilo que a sociedade treina você. Então, quando a esposa ela tem um marido e ela se torna dependente desse marido, e isso pode ser uma coisa boa, desde que o marido tenha um senso justo para relacionar essa esposa. E se ele manipular essa esposa, ele vai adormecer essa esposa. De repente, tudo que ele fizer, a esposa vai considerar normal. Ah, isso não é nada, isso tá tranquilo, sabe? Dá para mim levar a vida, beleza, tá tranquilo. Então, ela vai entender que isso é normal. Tem coisas que você olhando de fora assim, fala, como é que a pessoa aguenta isso? Mas para ela já é normal, porque ela tá hábito, ela aprendeu a conviver com esses tipos de pessoas, com esse marido, com essa coisa. Às vezes eu fico olhando e falo assim, às vezes uma pessoa fala assim para mim: "Ai, se eu vivesse com uma pessoa dessa, eu não aceitaria". Não adianta. Quando você está num relacionamento, você fica cego, você nem sabe o que é certo e o que é errado. Você sempre foi manipulado, não tem conhecimento, não sabe de nada, você fica sujeito àquela pessoa e você não encontra força para sair, certo? E às vezes você vai para fora pedir um conselho conjugal, você vai, não abandona a pessoa, vocês são casados para sempre, sei que tem lá. Isso é porque a pessoa não está no lugar dela sofrendo ali as consequências e tal, casado para sempre. Certo? E tem muitas ideologias dentro da sociedade que só gera feminicídio, descompreensão, não tem relatividade nenhuma. Não sei como que as pessoas não entendem que a vida dela não é a vida do outro. Você tem um relacionamento conjugal dentro da sua casa, tranca a sua casa e vive a sua vida conjugal. Esquece das outras pessoas. Se você não consegue trazer uma palavra para as pessoas se libertar desses seres possessores, fica na sua, tranquilo. Né? Agora eu vou falar casado para sempre, casado para sempre. Quem é casado? Quem vai
sofrer para sempre aí? É você ou a pessoa? Não, tem que tudo se não deu certo, tudo tem que ter um fim, certo? Porque a vida ela é muito valorosa. Se a pessoa não valoriza aquilo que eu sou, né, eu sou uma pessoa que está comigo, eu não valorizo o que eu sou, tem outras pessoas que entendem os meus valores, que me dá alegria, que me dá satisfação, me dá prazer, ou seja, as coisas são relativas. Da mesma forma é para outra pessoa, para minha parceira, se eu não consigo tratar minha parceira bem, outras pessoas eu entendo que outras pessoas vai dar muita satisfação a ela, né, às vezes não tem nem ali um plano missionário, pode dedicar a vida dela, a vida dele completa para ela e tudo tranquilo. Então, e vai determinar, casado para sempre? Não, cada um, isso tudo é relativo. Está me aceitando, estou aceitando ela, eu estou dando relatividade, estou fazendo ela bem, ela está me fazendo bem, e é isso que deve continuar. Agora, eu dizer casado para sempre, sofrer preso dentro de uma casa como um animal, uma pessoa que não raciocina direito e que faz de uma pessoa uma escrava, então não, é muito delicado. Não existe uma expressão, uma coisa ideológica que salva a vida das pessoas. Vai viver a sua vida e vai ver se isso é bom para você. Vai viver a sua vida e vai ver se isso é bom para você. É isso mesmo, né? Entende isso? É muito complexo, ok? Então, o ser pessoal desta esposa, né? O ser pessoal desta esposa por um plano objetivo, né? Vamos botar Deus nisso. Não. Isto sempre vai explicar o mentor do corpo diretamente, podendo ser uma coisa justa ou injusta. E se o marido ou o mentor de corpo negar o ser pessoal desta esposa por um plano objetivo, este mesmo vai adormecer a esposa. Uma hora ela vai ficar realizada por tudo e outra hora ela vai ficar negada por causa de tudo, né? Às vezes você tem um marido provedor, ela vai sentir feliz por esses objetos, né? E ela vai se permitir e ela não vai encontrar uma saída, né, sobre aquilo que ela está sofrendo com essa pessoa, ok? E sem liberdade, ela pode formar outros planos objetivos por mesmo objeção deste marido, né? Ela pode buscar uns recursos, né, pode buscar, sei lá, um amante sobre o desprezo do marido, ela não consegue relacionar, então ela relaciona o amante e relaciona o dinheiro do marido, então ela vai ter as duas coisas, sei lá, qualquer coisa. Então ela vai buscar outras formas, ou então ela é uma pessoa que queira preservar a sua índole, sei lá, qualquer coisa, então ela arruma um trabalho e começa a viver a sua vida independente, depois ela consegue ali um dinheiro, ela consegue pagar um aluguel e fala, dá tchau para o marido e vai embora e tudo fica tranquilo, aí fica livre, fica bom. Né, vai depender muito, muitas das vezes a esposa tem que criar essas formas dependente do marido para se precaver, para determinar suas dependências, entender que os planos objetivos não pode manipular uma esposa, porque ela também são um ser divino de Deus, são pessoas que têm os seus dons espirituais da mesma forma que é o marido, certo? Só que o marido ele tem essa ideia de ter essa postura de ter um corpo expressivo, independente independente do corpo emocional dele, para relacionar o corpo emocional da esposa com justiça, com senso de justiça. Mas isso hoje em dia, dentro da sociedade, gera muita complexidade, porque todas as coisas veem distorcida dentro dessa sociedade, usando essas Bíblias significativas de uma forma incorreta, eles começam a pregar a injustiça em forma de justiça. É muito delicado, ok? E se o marido tiver sabedoria, isto ainda pode ser bom, desde que o marido respeite a liberdade da esposa, de ser ou não, de ser ou não, de ser e não de ter objetivo, e como há muito forma objeção por causa de objetos só para se fazer melhor ou pior do que o outro, né? Vamos lá. E se o marido estiver sabedoria, isto ainda pode ser bom, desde que o marido respeite a liberdade da esposa de ser e não de ter algo objetivo. E como há muito forma objeção por causa de objeto, né? Eu nego uma coisa e outra eu nego a realidade, às vezes eu deixo de relacionar o corpo a corpo por causa de objeto. Ah, eu não vou separar porque senão vai dividir os bens. Ah, eu não vou separar porque como é que eu vou viver sem essa pessoa, né? Então entende isso, só para se fazer melhor ou pior do que o outro.
A maioria das pessoas, ela tem essa ideia religiosa de não separar, né, elas falam assim: "O que Deus uniu, já homem jamais separa". O que Deus uniu nas nossas vidas? Você sabe o que Deus uniu? Somente os nossos corpos, espirituais, os nossos corpos espirituais junto com o nosso corpo emocional, isso é a união. Por exemplo, eu tenho uma consciência espiritual vivificada por Deus, né, o que eu era na minha origem lá no paraíso, isso eu com isso eu formo um mentor, eu sou um mentor do meu corpo emocional, e aqui eu entendo que esse corpo é dividido de mim, de uma certa forma, que é um corpo estranho, habitava num corpo estranho. Então, isso aqui Deus uniu. Um corpo do reino de Deus e junto com o corpo de Cristo. Junto com aquilo que é o corpo de Cristo. Então, isso é a união. Eu posso dar uma relatividade e manifestar o reino de Deus a partir daquilo que eu reconheço, daquilo que é a minha consciência vivificada, aquilo que era lá do paraíso de Deus, que o homem criou o corpo perfeito que ele é, totalmente espiritual. Então, aqui eu dou uma realidade. Então, aqui Deus uniu. A partir daqui eu vou relacionamento corpo a corpo e tudo vai ser uma relatividade. Eu vou me unir a outras pessoas, Deus que ela seja relativo a mim. Eu não tenho por obrigação a tolerar a ignorância das pessoas, desprezo, descaso, humilhação. Eu não tenho por obrigação relacionar isso. Isso não é relacionamento. É uma coisa que as pessoas estão fazendo para se manter nos seus planos objetivos e qualquer coisa, isso não determina a minha realidade, nem determina a realidade dela. Eu posso ou não aceitar essa proposta de não estar me satisfazendo, né, de uma certa forma, só formando seus planos objetivos, de uma certa forma, ok? Entenda, isso não é relacionamento, entenda isso, ok? Então, o que Deus uniu, né? Uniu aquilo que era uma consciência vivificada, que é os filhos de Deus, o Espírito, e junto com esse nosso corpo emocional, que nosso Espírito transforma esse nosso corpo emocional, ele é o mentor do nosso corpo emocional, e nós manifestamos isso socialmente, de uma forma relativa, e que seja relacionável, e não que não seja relacionável. Pode ver aí. Hoje em dia, você acha que as coisas tudo aqui são relacionáveis? Quem é que está feliz com isso que vocês estão vivendo dentro da sociedade? Política, religião, família tradicional, tudo contradizendo aquilo que você podia viver uma forma correta e não é. Quem é que está feliz com isso? Ninguém, ninguém, ninguém está se realizando aqui. Todos estamos no presente no trabalho social e se você tem um senso de justiça daquilo que é a realidade de Deus, manifesta isso de uma forma limpa, ainda assim você vai ter um pouco de realização com Deus, mas não com essa sociedade, ok? Então, isto é assim, e se o marido estiver sabedoria, isto ainda pode ser bom, desde que o marido respeite a liberdade da esposa. E se se não da esposa de ser, que explica a liberdade da esposa de ser, e não de ter algo objetivo, né? E como há muito forma objeção por causa de objeção, só para se fazer melhor ou pior do que outra esposa. Agora, o que eu queria dizer aqui neste contexto? Eu voltei aqui para mim entender isso. Quando o marido ele tem boas condições financeiras e tem uma esposa que confia completamente nele, esse marido é a pessoa mais feliz do mundo, sabe? Quando o marido tem umas boas condições financeiras e a esposa confia nele completamente, seriamente, o marido é uma pessoa mais feliz do mundo, certo? Por que que hoje não tem muito esses relacionamentos sinceros? Porque a esposa ela tem medo de relacionar o marido, porque o marido, às vezes, de outra pessoa já traiu, já roubou, faz aquela coisa toda, bagunça a vida da pessoa toda. Então você não se entrega por completo ao marido, porque você tem uma rejeição, você tem um bloqueio, você tem várias coisas. Mas quando acontecer que o marido é uma pessoa justa e a esposa confia cegamente nesse marido, esse marido vira uma coisa grandiosa socialmente, ele não vai desapontar essa esposa. Agora, se a esposa é uma pessoa que desconfia do marido, ela sempre vai jogar ele para baixo, vai jogar ele para baixo, vai arrastar ele e nunca vai trazer uma relatividade. E ainda muitas das vezes ela vai ficar desconfiada e vai tentar humilhar o marido por aquilo, vai tentar mudar a intimidade do marido sobre aquilo que ele é e tal, alguma coisa isso. Entende isso? Ou seja, tudo que o homem quer é que a esposa respeite ela. Às vezes nem é tanto o amor, sabe?
é um respeito, né, um respeito. Você viu que a pessoa é uma pessoa sincera, e é uma pessoa, né, está com ela há muito tempo, que ela não vai te desapontar, por que que as pessoas não se relacionam bem, não entende isso logo de uma vez, e você vive a sua vida em paz, tranquilo, não tem nada que questionar sobre aquilo que é justo, certo? A liberdade de ser vai livrar a esposa ou o dependente deste marido, né, vai libertar tanto a esposa como também a liberdade de ser. Vai livrar a esposa e o dependente deste marido, da monotonia de se tornar apenas um objeto nas mãos do seu marido. Quando a esposa entende que ela é, certo? Ela começa a produzir isso de uma forma separada. Se, por exemplo, se você casou com um marido que você não é da sua confiança, que você não confia nele, começa a produzir sei lá, fazer alguma coisa para que isso possa ser, independente do marido, tipo assim, porque se ele vai te desapontar, que ele desaponte você, você continue com a sua vida. E você procura assim, uma forma de que você não cometa os mesmos erros que ele, para você, sair de uma forma limpa, né, sem, eh ser contaminado pela injustiça dessa pessoa, ok? Entende isso? Então, a liberdade de ser vai livrar a esposa ou o dependente deste marido da monotonia de se tornar apenas um objeto na mão de seu marido, aonde o objetivo do marido é mais do que esta esposa ou do dependente deste marido. Assim, podemos conhecer que o objetivo é relato de descontentamento, o objetivo é o relato de descontentamento desta esposa ou do marido, né, que se opõem, os dons espirituais um do outro, né. Assim como pode haver um descontentamento do marido, também pode haver um descontentamento da esposa, certo? Quando o marido faz da esposa um objeto, ele é descontente, ele não vai ficar grato a Deus, nunca vai ficar agradecido, porque ele vai estar usando o corpo da pessoa, ele vai estar negando a ele mesmo para usar o corpo da pessoa para momentos, sabe. Então, ele vai, afrontar aquela esposa, né, ou então quando a esposa vai para afrontar o marido, então vai gerar um descontentamento e tudo pode começar pelo um relacionamento e tudo isso vai ficar continuando negando, 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 negando e nunca vai ter resolutividade, ok? E eles vai ficar cego nesse relacionamento, ora eles vai tornar tudo isso uma coisa comum e vivendo um tormento dentro dos seus relacionamento conjugal. Desconsiderando assim os vossas liberdades de ser, aonde o dinheiro resolve todos os seus problemas. Assim eles negam a si mesmo por causa dos objetivos e invertendo a liberdade com desprezo desta liberdade, para se fazer melhor do que o outro. E se for objetivo, pode ser bom, desde que estes mentores, tanto um como o outro, não dividem os vossos corpos emocionais por objeção objetiva desta relação, né. Se você está dentro de um relacionamento, se você não divide os seus corpos emocionais, por exemplo, não divide o corpo emocional do reino de Deus, vocês entendem que tudo é objetivos, vocês podem ficar unidos pelos esses objetivos, certo? Focar nisso, certo? E tudo isso fica bem, mas tudo relacionado lá fora. Mas eu não posso aqui ficar contra minha esposa contra mim, dividindo os nossos corpos emocionais. Então, a objeção, quando ela vem pelos nossos corpos emocionais, ela vai se dividir do reino de Deus e ela vai formar uma imagem, porque o reino de Deus não é dividido. Então eu olho para minha esposa, eu tenho que fazer a relatividade, por mais que ela que seja o que ela está me negando, fazendo qualquer coisa, eu tenho que entender que ela é parte do reino de Deus para mim considerar o senso de justiça entre o meu relacionamento e o dela. Ela fez uma objeção sobre o meu corpo emocional, é uma opção que ela tem de formar uma imagem, de formar uma outra coisa no lugar da realidade, porque Deus ele não divide o reino. Todas as pessoas que dividem o corpo emocional de outras pessoas, eles dividem o reino de Deus diretamente, porque Deus não
não tem divisão com ele. Ele é, quando trata de relacionamento corpo a corpo, nós somos relativos um para o outro, para que tudo isso dê certo, tudo dê certo. Quando nós entendemos que tudo é relativo, tudo vai ser bom e tudo vai ser ruim. Eu só não posso olhar para a pessoa e desprezar aquele espaço, porque ele tem um dom espiritual, tem uma consciência divina ali, né, desfragmento da consciência divina, conscientizando, sei lá, qualquer coisa. Isso explica a intimidade dela, o corpo emocional de cada pessoa explica a intimidade de cada pessoa tem com Deus. Eu não posso determinar nada na vida da pessoa, eu tenho que ouvir, eu tenho que ser unido com ela, e muitas das vezes, se for plano objetivo, não tem nada a perder, não tem nada a ganhar, porque não vai acrescentar, não vai diminuir, a gente vai continuar sendo o que nós somos um para o outro, é isso que importa, ganhamos dinheiro, perdemos dinheiro, não importa, nós vamos seguir nosso caminho, você é uma pessoa legal, você não conseguiu, mas eu entendo que você é uma pessoa, você se esforçou, você é uma coisa legal. Então, isso que vem o amor, pela consideração por aquilo que nós estamos relativo um para o outro. Não é pelo dinheiro que nós ganhamos, ou não é pelo dinheiro que nós perdemos, e sim pelo aquilo que nós representamos um para o outro, a presença um do outro. E sempre vai ser uma satisfação, independente de nós ganhamos, nós perdemos. Entenda isso, ok? Isto explica que o mentor consciente isso explica o mentor consciente, mas não explicam os corpos que relacionam os vossos objetivos em forma de liberdade e quanto isto está a liberdade, enquanto isto estará sendo corroído por dentro, só para se ter coisa que não explicam os vossos ser pessoal. E assim, eles entram no tormento por causa de coisas relativas ao tempo relativo, aonde as traças corrói, aonde o corpo é passageiro no tempo relativo. E a estes espíritos que são relativos a esses corpos relativos ao tempo. Muito interessante, né? Vocês façam esse trabalho de continuação, certo? De conscientização. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo um blog antes, um blog depois, tudo pela descrição do vídeo, é muito prático. E também eu aposto todo dia, 19 horas, um blogs diários para que vocês possam dar o trabalho e continuar. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo. Só mesmo se você estiver conhecendo, se você for uma coisa boa para você, fala assim, nossa, eu me senti bem, eu estou entendendo tudo. Então você sinaliza esse vídeo e, e se inscreva neste canal. Fora disso, eu não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Certo? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.